Bienvenidos y bienvenidas a la segunda entrevista de debates indígenas. En esta oportunidad nos acompaña Ricardo Verdún, quien es científico social y también doctor en Antropología Social de América Latina y el Caribe por el Centro de Investigación y Estudios de Posgrado sobre las Américas de la Universidad de Brasilia. Y además, Ricardo es coordinador del Comité de Asuntos Indígenas de la Asociación Brasileña de Antropología y ha participado en distintas ediciones de debates indígenas. Ricardo, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Con la situación de COVID, de todo lo que pasó, pero seguimos bien. No, no, así, no fomos afectados por el virus hasta el momento. Hasta el momento, sí, además, bueno, en Brasil el virus, digamos, ha Sí, impactado muy sí, fuerte muy y fuerte, en parte por responsabilidad del propio gobierno, ¿no? Que no seguir lo que deveria ser, ¿no? Com os cuidados e vacunas, bueno, estamos aí. era una gripecita para el gobierno nada Sim, más y sim, no ha tomado las precauciones necesarias. sim, sim. Ricardo, vos participaste del último número de debates indígenas, Uhum. bueno, un poco contándonos sobre una manifestación muy importante que ha habido en Brasil en los últimos días, a fines de agosto. Pero antes de arrancar a profundizar sobre este tema, sobre lo que está sucediendo con un fallo muy importante que se espera del Tribunal Supremo Federal, te queríamos consultar o preguntarte a vos más desde lo personal, ¿cómo como antropólogo decidiste involucrarte en el estudio de los pueblos indígenas? Bueno, tendría que volver hasta el inicio de los años 80, ¿no? Sí, cuando vivía en Porto Alegre, en el sur de Brasil, ¿no? Y mi compañera, mi esposa, médica, y ha aparecido una oportunidad para ella de ir trabajar en la frontera con Brasil y Perú, Colombia, en el Alto Rio Solimões, e uma oportunidade de trabalho. Nós vivíamos aí em Porto Alegre e já querendo sair, fazer outra coisa, muito involucrado com o movimento estudantil, sindical, etc. E, bueno, apareceu a oportunidade, não, e não imaginávamos que seria algo que orientaria nossas vidas hasta hoje, não? E depois fuimos, não? Ella com emprego e eu com uma beca, não, da universidade para a pesquisa inicial, não? Eu estava na graduação e, bueno, Amazônia, e nos metemos com os pueblos indígenas aí, né? Em Benjamin Constant, e depois fuimos para o Alto Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira, fronteira com Colômbia. Também outra oportunidade, no, de trabalho, já em um posto havia um hospital aí, e eu também com a beca com o Instituto Socioambiental, no, na época CEDI, o Centro de Centro Ecumênico de Documentação e Informação, não? Então me quedei aí, depois um trabalho por uma Secretaria de Estado do governo de Amazônia, e, bueno, e as oportunidades, não, de ir visitar, de conhecer. Aí pesquisador muito importante nessa trajetória, que é o Renato Atias, que em 85 estava fazendo sua tese, pesquisas para tese doutoral, e nos invitou para fazer uma visita de um mês, mais ou menos, que durou a expedição com os Macu, não é? Que é um povo indígena que vive nesta região, pero dentro da floresta, não vive no curso de los rios, não? Então, quedamos como 30 dias visitando várias comunidades, fazendo
análise da situação de saúde, identificação dos principais problemas e conhecendo algo desse modo de vida, não? Quedamos aí em São Gabriel da Cachoeira como 2 anos. Então, em 1986 fomos para em uma trajetória de ir para Venezuela para conhecer Venezuela um pouco, fazer contatos e fomos contactados por la comissão pela criação do Parque Yanomami, da Cláudia Andujar, Carlos Aquini, Bruce Albert. E aí que nos quedamos até 1987 e salimos, não? Era um projeto mais de médio prazo, pero em agosto de 1987 houve a invasão garimpeira muito forte no território Yanomami, algo que está passando agora também, não? Muito forte aí, com problemas de saúde, inflações, poluições, ¿no? Poluição. E, bueno, e como a CCPY, ¿no? Era uma entidade que, además de seus projetos de saúde, né? de atenção básica, vacunas, etc., también tendría, como su nombre dice, un proyecto político, ¿no? de demarcación del territorio, ¿no? del gobierno brasileño, reconocer el territorio indígena, ¿no? el territorio Yanomami. Entonces, tenía ahí, ¿no? Una fuerte resistencia de los políticos locales, de los interesados en invadir el territorio Yanomami, e a própria FUNAI, também setores da Fundação Nacional do Índio, contrários à demarcação do território. E, então, por questões de segurança delas, porque nós outros trabalhávamos em campo, não, junto à população, e por questões de segurança e também porque a FUNAI rompeu o contrato que havia com o convênio que havia com nós outros, com o CCPY, e bueno, não havia mais nada que fazer, não se poderia acessar o território e decidiu-se que a ação principal naquele momento era reunir o máximo de informações que se havia produzido em 5 anos, 6 anos de ação de saúde, sistematizar essa informação, transformar isto em material para uma campanha, não, de denúncia, não, e buscar o máximo de informação que venia de los territórios Yanomami, de los efeitos de la ação de los garimpeiros. O y sea, nos quedamos. Diga. Ricardo, que tus primeros trabajos, y imagino una línea de investigación, de pesquisa, estuvieron ligados a pueblos indígenas amazónicos Sí, y la temática sí. de salud y el territorio, o sea, proporcionar información para realizar políticas públicas que atienda. Sí, 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 sí. Entonces, digamos que la vida ha llevado así por este camino, ¿no? Una serie de circunstancias y me tocó hacer mi esposa es médica y yo hacía además de asesorarla, ¿no? Hice estudios de microscopía, ¿no? De malaria, para leer malaria, etcétera, una serie de informaciones porque era um projeto de saúde, então nós outros de las equipes que não éramos médicos também teníamos que desenvolver conhecimentos e práticas de atenção, não? Para assessorar o trabalho médico. E, bueno, então foi por aí, não? E em 1987, como disse, tivemos que sair e fomos para Brasília, não, que era o centro do processo decisório, não é? De denunciar, não, o que estava passando, tentar influir no Congresso Nacional para que tomara decisões de los órgãos. E eu reingressei na Universidade de Brasília, e seguimos por aí, não, fazendo a campanha
e depois Misiones, que conseguimos, incluso também com articulações internacionais, fazer com que o governo se movimentara, não? Então se criou uma comissão que foi a campo, com parlamentários e fazer uma avaliação do que estava passando, e todo o trâmite, né, o processo de justificar incluso a ação do governo para sacar os garimpeiros, etc. Então, há toda uma negociação muito intensa, não? Com os contras, incluso, não? que hubiera este procedimento. Não? E se conseguiu, né? Se conseguiu sacar a boa parte dos garimpeiros que estavam aí, a demarcação do território, titulação, e o início de uma ação de saúde, não? Que foi o primeiro distrito sanitário de atenção aos povos indígenas, criado em Brasil, que foi um pioneiro e que um pouco modelou o sistema que se constituiu depois de 34 distritos sanitários, contemplando a totalidade dos territórios indígenas, não? Em Brasil, não? E aí nós quedamos em Brasília até 2013, não? E essa experiência que tive aí me possibilitou também que coordenar um estudo que se chamou Mapa del Hambre de los Pueblos Indígenas em Brasil, não? Em um primeiro levantamento de 1994 e o segundo mais amplo, articulando outros pesquisadores e organizações como o Museu Nacional, a Associação Nacional de Apoio ao Índio de Bahia e outros pesquisadores do grupo de Museu Nacional. Fizemos um segundo levantamento nacional, e que depois, né, foi apresentado no Congresso Nacional, etc. Ricardo, bueno, vos ya has escrito en debates indígenas, sabes que nuestro público, por un lado, se especializa, pero también tenemos públicos que no están tan al tanto de todas estas temáticas. Contanos un poquito de ese mapa del hambre, cuál es el método, brevemente, para explicarle a las audiencias que no están vinculados con estos temas, para contarles cuál es el método, ¿no? Por ejemplo, de un antropólogo, que son cosas que desde la ciudad parecen muy lejanas comprender. Sí. Bueno, vivíamos entonces en Brasil el inicio de los años 90 en un movimiento pós-constitución de 1988, de articulación de los movimientos, de las organizaciones y transformar el texto constitucional en políticas, en acciones concretas, ¿no? En los varios sectores que la política pública se divide en salud, educación, regularización fundiária, apoio a atividades produtivas, gestão territorial e ambiental, etc., ¿no? E também, neste período, no início dos anos 90, havia uma campanha muito forte contra a hambre em Brasil, ¿no? E o sociólogo mais, digamos, emblemático, assim, o sociólogo Herbert de Souza, Betinho, que é conhecido, bastante conhecido, já falecido, mas na época uma pessoa emblemática que foi à frente, não, uma liderança importante. E eu fui invitado por el Instituto de Estudos Socioeconômicos, el INESC, para realizar para fazer o diagnóstico da hambre, da situação de inseguridade alimentar entre os povos indígenas em Brasil. Então, a primeira versão, a primeira investida neste diagnóstico, eu elaborei um roteiro básico, não, de questões e enviar, por conta de vários anos de atuação, né, desde 84
hasta 94, tinha aí 10 anos e conhecia muitas pessoas de campo, que estavam em campo, médicos, antropólogos, personal de FUNAI, e então enviava, havia um roteiro de questões, e enviava para as pessoas para que respondessem se havia algum problema, não, de inseguridade alimentar, especialmente decorrente de invasões, seja por hacendeiros ou por grandes projetos, etc. E foi feito esse primeiro diagnóstico e apresentado na Conferência Nacional de Seguridade Alimentar, a primeira conferência. Y bueno, y las personas que estaban à frente de ese proceso, de esa campaña, ¿no? Para que se desarrollara políticas públicas, acharam interessante a proposta, ¿no? A ideia e que deveria ser aprofundado. Então, o INESC ha sido uma parceria com o Museu Nacional, o professor João Pacheco, basicamente, um grupo de pesquisadores que estavam aí, e com a ANAI, Associação Nacional de Apoio ao Índio, que cobria a região nordeste do Brasil. Havia vários pesquisadores aí vinculados às universidades, mas que estavam também têm uma atuação política através da ANAI, não? Dessa associação. E, bueno, hicimos um aprimoramento do roteiro, não? E dividimos o Brasil em 5 regiões, e cada coordenador de região ficou responsável por coordenar esse levantamento com as pessoas que estão em contato direto com os indígenas. E se ha produzido esse documento que está disponível, não? Incluso na internet. E bueno, se levantou que em torno de, agora de cabeça assim, mas algo como 30% da população indígena em diferentes regiões, em Mato Grosso do Sul, em sul do Brasil, em Nordeste, em Amazônia, especialmente nas regiões impactadas por os grandes projetos de infraestrutura. Havia dificuldade da população por conta de desmatamento, de falta de acesso aos recursos naturais, escasseamento de caça, poluição do rio, e que diminuía o acesso ao pescado, etc. Então, identificando a conexão estava com a atuação, como se diz, das fronteiras econômico-demográficas em los territórios. E em torno de 30% da população se identificou como problemas muito sérios de acesso aos alimentos de forma autossuficiente, ¿no? En los territorios. ¿Y digamos, este diagnóstico que hicieron en este mapa del hambre persiste hasta el día de hoy o ha empeorado? Sí, algumas coisas persistem. As regiões, né? Mato Grosso do Sul sigue, o sul do Brasil também. E, bueno, o diagnóstico ha sido apresentado no Congresso Nacional, mas se cambiou o governo, entrou o governo de Fernando Henrique Cardoso, que tinha uma outra visão e uma outra estratégia. Então, digamos que o estudo ha sido colocado em lá, guardado, não? Estava aí. E em 2003, 2002, no, e 2003, com o governo Lula, ha sido o principal instrumento de planeamento de ações nessa área de meio ambiente, de segurança alimentar, de incentivo a projetos. O Ministério de Saúde também usou ele como a referência que existia, assim, que vos permitia que se esboçaram uma primeira política nacional de atenção aos povos indígenas em saúde, vendo as prioridades, não? As regiões mais prioritárias. O Ministério do Meio Ambiente também criou uma carteira que se chamava Iniciativa, não,
carteira indígena, não me recordo, agora me passou aqui, não? Mas que financiava pequenos projetos de produção, não? Seja de plantios, de roçados, de criação de animais, ou coisas mais relacionadas com as florestas, o manejo de recursos frutíferos, etc. Então, criou uma linha, né, de apoio à carteira indígena, sim? Carteira indígena, que se dizia, ¿no? El nombre del programa. Y entonces se recuperó la información porque era el único estudio que, embora se había pasado 7, 8 años, era el único estudio que existía en esta línea, ¿no? Y el gobierno Lula también tenía esta política, ¿no?, de seguridad alimentaria, ¿no? Y también después creó el Bolsa Familia, el Beca Familia, ¿no? El Bolsa Familia, que también en esta línea. Y el mapa también sirvió como referencia a las regiones más prioritarias para estruturar la acción inicial del programa de becas familia, de Bolsa Familia, ¿no? Beca Familia. E isso, não? Então, me quedei aí, fui trabalhar em Ministério do Meio Ambiente também, um período, me quedei aí 8 anos, depois fui trabalhar, retornei para o INESC, não? Em 2003, me quedei até 2012, e havia aí o INESC, o Instituto de Estudos Socioeconômicos, quedava em Brasília, e tinha uma linha muito forte de evaluar e fazer a incidência no presupuesto nacional, no presupuesto federal. Então, cada assessor fazia o trabalho com populações indígenas, afrodescendentes, setor agrário, políticas para niños, etc. Então, para mim me tocou, no, por la minha trajetória, né, trabalhar com o presupuesto para pueblos indígenas e quilombolas, que se chama os afrodescendentes que vivem em mundo rural, não? E então me tocou fazer a investigação, não? Gerar informação sobre o orçamento e depois do gasto, não? Onde estavam sendo gastos, não? E isso, não? Por aí. Em paralelo a isso, ia sendo minha formação acadêmica, não? Claro, importantíssimo fazer essa coisa em paralelo, não? E aproveitando, incluso, coisas que ia observando, aprendendo, e, enfim, especulando o que estava passando, e fazendo minha maestria, doutorado, e seguir por aí, não? Aproveitando esta conexão de estar metido em la política pública ou analisando a política pública para incidência política, não, enquanto sociedade civil, e também produzindo conhecimento para a academia, vamos dizer assim, não? Ricardo, y ahora Brasil está, digamos, viviendo un tema muy importante en relación a los pueblos indígenas, que es el juicio, ¿no?, por que está llevando adelante el Tribunal Supremo Federal de Brasil sobre el territorio indígena Iberama. ¿En qué instancia está este juicio? ¿Qué es lo que está pasando? Este juicio está ahora en el Supremo Tribunal Federal, ¿no? De Brasil, que los tres poderes, ¿no? El legislativo, el ejecutivo y la Suprema Corte brasileña, ¿no? El judiciario, el principal, entonces, así, ¿no? El guardián de la Constitución que se está siendo cumplida, etcétera, ¿no? E que ha iniciado um processo, né, há uma discussão, não é uma discussão que especialmente o setor do agronegócio está tentando imponer, que é definir a data de promulgação da Constituição, el dia 5 de outubro de 1988, como um marco
para definir si un pueblo indígena tiene derecho o no ao território que está demandando, ¿no? E está aí, ¿no? En la Suprema Corte, el STF, ¿no? Su sigla, esta decisión, ¿no? Esta discusión ha sido tratada en el caso Raposa Serra do Sol, Serra do Sol, ¿no? Y ha sido colocada como una, no diría de una condición, mas como un criterio para definir que los indígenas tenían derecho ao território de Raposa Serra do Sol, no norte de Brasil, em Rondônia, fronteira com a ex-Guiana inglesa e com Venezuela, que é aí uma região. Eles vivem, seu território está na fronteira com esses dois países, ¿no? E demandavam a demarcação e homologação, titulação de seu território, e havia uma pressão muito forte, especialmente do setor de agro, ¿no? De produtores de arroz e outros, e também do setor de mineria, que há muito interesse na região, no território. E havia se quedou uma polêmica e pressão, e setores do governo mesmo, não? E dentro do Congresso, e então o caso foi parar na Suprema Corte, e eles aí decidiram que os indígenas tinham direito porque estavam aí na data da Constituição, não? E este argumento favorável aos indígenas, não? O agro pegou, então, quem não estava no Congresso, em sua terra, em 5 de outubro de 1988, não tinha direito, não? E aí seguiram nessa tese, não? Seguiram nessa tese e tentando imponer ela para outros casos, não? Para outros casos que não estavam aún demarcados, ¿no? Delimitados y demarcados por la FUNAI, ¿no? Estaban en el proceso de estudios para delimitar el territorio de los pueblos. Y ahí este caso fue, y también intentan que este criterio sea aplicado también para los territorios já demarcados e homologados, incluso titulados, ¿no? Uma revisão, ¿no? Digamos assim que os setores mais radicais nesta linha, seu objetivo é acabar com os territórios indígenas, ¿no? Claro. E deixar os territórios livres, quizá uma política similar a que o Serviço de Proteção Indígena tinha, de pequenos territórios muito cercanos à área de onde vivem as pessoas, e nada disso de território. Ricardo, ¿cuáles serían los sectores que están impulsando, ¿no? Este nuevo criterio? Imagino que hay sectores vinculados, bueno, al agronegocio, pero te pido ahí un poco un detalle. ¿Qué posición está tomando el gobierno? Si está en una posición completamente neutral de no meterse el Poder Ejecutivo, o si de algún modo está apoyando a alguno de los sectores, y quiénes están resistiendo este nuevo criterio. No, el gobierno Bolsonaro es completamente, explícitamente, ¿no? En sus discursos y acciones, no solamente en dirección al Congreso Nacional, como también a la Suprema Corte, donde está sendo debatido un caso específico, ¿no? De una tierra de Santa Catarina, en el sur de Brasil, del pueblo Xoclém, que ha surgido nuevamente la cuestión del marco, ¿no? Del marco, ¿no? Del marco temporal, ¿no? La Secretaría de la Fundación de Medio Ambiente de Santa Catarina, que es uno de los estados brasileños más conservadores, ¿no? Conservadores en Brasil, onde está uma das bases da extrema-direita em Brasília, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Roraima.
¿no? Son, digamos así, las regiones, los estados más fuertes de la extrema derecha Y brasileña. Roraima, corregime Ricardo, por favor, pero Roraima es uno de los estados con mayor presencia de pueblos indígenas, ¿verdad? Sí, también, también. A pesar de... Sí, ¿Cuál sí. es el hilo argumentativo del gobierno? Porque es el desarrollo, es el crecimiento económico, porque generalmente nosotros solemos verlo, ¿no? Como con cierta crueldad, ¿no? E intentar avasallar territorios indígenas, pero generalmente los gobiernos tienen un hilo argumentativo de fondo. ¿Cuál es el hilo argumentativo que está utilizando el gobierno de Bolsonaro y los sectores económicos que apoyan este cambio de criterio? Sí, la principal base de Bolsonaro para elegirse, además de los militares mismos, ¿no? El agro, ¿no? Ha sido una fuerte campaña con el agro. Visitado las regiones donde el agro era más fuerte, e incluso hay, su campaña, hay así que si fuera eleito perdão por el portuñol, ¿no? Porque Está muy así bien. hablo palabras que no existen ni en español ni en Se entiende portugués. perfecto. Entiendo. ¿Sí? Y en su campaña ha dicho que a Senado, ¿no? A Senado para el agro, que si me elegeren, no habrá demarcación de territorios indígenas. Ya ha cumplido. No ha habido nada, nadie, ¿no? E incluso a Fundação Nacional del Índio intentou, inclusive, no início de seu governo, levar o setor de regularização fundiária de las tierras indígenas para o Ministério da Agricultura, que é onde está o setor mais contrário a uma política de reconhecimento de territórios indígenas. No conseguiu porque ha sido hecha uma campanha muito forte, ¿no? No Congresso Nacional, que deveria aprovar, ¿no? Sua reforma administrativa, ¿no? Que levava a FUNAI para o Ministério da Agricultura. E como não conseguiu isso, não somente o Congresso ha vetado isso, como a Suprema chegou, o caso chegou em la Suprema Corte, ¿no? El STF, e a Suprema Corte disse não pode cambiar, tem que quedar vinculado ao Ministério da Justiça, ¿no? Pero ellos son insistentes, ¿no? Y na medida en que no han podido cambiar para el Ministerio de la Agricultura, el agro ocupó a FUNAI. Então, hoy no hay demarcaciones de tierras y quien está ahí responsável por el sector que hace a identificação de los territórios e que é responsável por tramitação, não são antropólogos, não são especialistas em antropologia que hasta 3 anos atrás faziam o que nós chamamos de contralaudos, ou seja, quando se fazia o estudo e delimitava o território e se afetava outros setores, não, que não indígenas, eles iam aí e colocavam-se a serviço destas pessoas para contestar o laudo, não? Então, essas pessoas hoje estão dentro da FUNAI, tomando as decisões e obstaculizando o processo demarcatório com os direitos originários, não? Com os direitos originários, e tentando imponer uma outra metodologia, etc., não? E mais restritiva aos direitos originários à terra. E, bueno, estamos aí, não? Ricardo, ¿se sabe cuántas disputas por el reconocimiento de títulos de tierras indígenas hay en el país? Sí, hay casi 300 tierras que están en la Fundación Nacional de Indio,
¿no? Que están reconocidas por la fundación, porque ha iniciado, ¿no? El número preciso es 270 y alguna cosa, pero hay un montón de otras tierras demandadas que no adentraram a FUNAI aún, ¿no? Ou o FUNAI não reconheceu ainda, não deu início ao processo, e se calcula em torno de 500 territórios pequenos ou médios territórios. Os números precisos agora não me escapam. Número no estudo que ha sido feito para Iriguia, ¿no? Sobre o convênio União Europeia e Mercosul, os números estão aí precisamente, não? Pero como te disse, quase 300 territórios indígenas já adentraram, já iniciaram o processo de reconhecimento, pero estão bloqueados, não, dentro do órgão. E há mais 200, talvez 300. Há pessoas, evaluações que falam que há como 700 territórios indígenas que os pueblos, as comunidades han demandado e que o governo não ha tomado em conta, não? Enfim, há muita coisa por fazer. E há muitos também territórios que incluso já ha sido hecho o estudo de delimitação, pero está na FUNAI parado, não? Parado, e deveria seguir para ser publicado no diário oficial da União, ou encaminhados para o Ministério da Justiça para que se pronunciara, e está parado aí, ¿no? Está parado na FUNAI. Y en este marco, digamos, de políticas desfavorables hacia los pueblos indígenas, ¿cómo se encuentra la organización de los pueblos indígenas? Sí, muy fuerte, ¿no? Así han visto que los movimientos indígenas han estado muy presentes en Brasilia, especialmente, conseguido movilizar com o apoio de instituições e apoio próprio das próprias organizações que têm seus recursos, mobilizam seus recursos localmente e se vão a Brasília. Se foram em los 3 momentos em que a Suprema Corte se parecia que a Suprema Corte iria tomar uma decisão. E, bueno, vamos postergar, não entrou na pauta da reunião, passou para depois de suas férias no mês de julho, de suas vacações, não? De julho, iniciou a primeira sessão, não ha entrado, a segunda sessão começou, o relator apresentou seu parecer favorável aos indígenas, e o segundo ministro da Suprema Corte se pronunciou contrário aos direitos indígenas, e o terceiro ministro pediu vistas, não? Pediu vistas, que haveria que analisar mais o documento, enfim. E, bueno, os indígenas estavam aí pressionando, não? Para mobilizações, e creio que ha chegado imagens em toda a região, e Latinoamérica e o mundo, não? Aí conseguiram fazer uma boa articulação, né, para jogar, né, a imagem, para tentar pressionar o governo, não, a partir de sua imagem negativa pública, não, fazer uma pressão no governo, e também na Suprema Corte, não, e o agro também, por seu lado, estava aí também, não? Então, essa é uma guerra, não, um conflito, uma pressão, um jogo de pressão muito forte de mídia, né, com internet, com tudo, né, e mobilizações, manifestações, ocupando a esplanada dos ministérios, acampamentos, etc., e caminhadas coletivas por la esplanada para dar visibilidade, não? E, bueno, é um jogo político, né, muito forte que tem que seguir, não? E agora a coisa está assim, porque o ministro pediu vistas do processo e quando vai voltar, não? Esta é uma questão que está aí para nós outros. E, por outro lado, no Congresso Nacional há uma série de projetos, né? O projeto 490 que está aí, o projeto de lei, e há outros projetos também que estão aí,
que siguen esta misma línea, ¿no? Y el Congreso va a seguir trabajando, ¿no? Va a seguir trabajando y imponiendo. Y el agro es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte ahí, es la principal bancada parlamentaria que existe en el Congreso Nacional, las dos casas, ¿no? En la Cámara y en el Senado, y articulaciones con los otros grupos de interés, ¿no? No solamente el agro, la minería tiene interés en los territorios indígenas, el sector de infraestructura tem interesse em las atividades, seja agro ou seja mineria, não? O setor financeiro está aí também, não? Para colocar plata, não? Ou para os acionistas, não? Transformar os territórios em ativos financeiros, não? E, bueno, a coisa é muito forte, não? Então, temos em Congresso Nacional não somente projetos de lei tramitando que está aí a questão do marco temporal, não? E outras de abrir os territórios para a mineria, para a agricultura extensiva, e também projetos de lei para o Brasil sair do Convênio 69, e alguns alguns projetos assim ultraliberais, assim, não, os indígenas têm direito de produzir em seus territórios, não temos que dar liberdade para eles, mas as correlações de forças são tremendas, não? E eles vão ser tratorados, como se diz por aqui, não? Por esta onda, não? E, bueno, a coisa é muito forte, não? Muito forte. Se te percibe, por un lado, Ricardo, conforme con la resistencia indígena, pero bueno, también sabemos que los proyectos y modelos extractivistas en toda América Latina no van, o no sé cómo lo ves vos, ¿no? Pero van muchas veces trascendiendo los gobiernos más allá de su ideología. Sí, y en Brasil esos. Sí, en Brasil pasa lo mismo. Pasó con Fernando Henrique, con Lula, con Dilma, con Temer y ahora con Bolsonaro, así más, una línea más fuerte, así, ¿no? De ultraderecha, ¿no? Y Lula y Dilma, así, algo más así, ¿no? Sociales, compensaciones, etc. Pero la cosa va, ¿no? La cosa va porque a presión, incluso de quien compra los recursos naturales y los gobiernos, ¿verdad? Quieren también las inversiones y infraestructura, etcétera, y propinas, ¿no? Entonces, la cosa es complicada. Ricardo, mi última pregunta, y ya le dejo después el cierre a Laura, y también para cumplir un poco con el tiempo. En nuestras audiencias hay muchos jóvenes académicos, ¿no? Vos ibas contando ahí que ibas haciendo trabajo de campo, haciendo la maestría, haciendo el doctorado. Entonces, mi última pregunta tiene que ver con estas, pensando en estas audiencias, es si con tu experiencia, con tu recorrido, bueno, si vale la pena sumarse a esta, porque es Rita Segato habla de una antropología por demanda, imagino que la conocés, la autora. Sí. En tu caso has ido acompañando, ¿no? al movimiento indígena, entonces, bueno, ¿vale la pena? ¿Los invitarías? ¿Les sugerís que se metan con estos temas o acompañar otras luchas que se dan en otros sectores? Eu diria que sigam, pero se sienten más cómodos con otras agendas políticas progresistas fuertes, sigan por ahí, ¿no? Pero la indígena es importante seguir porque son grupos aún que, embora en Brasil, en los últimos años, incluso por cuenta de una política pública de educación escolar, los 3 niveles, incluso en las universidades, se han abierto cotas para los indígenas en la universidad. Entonces, hoy nos tenemos abogados, médicos, biólogos, antropólogos indígenas, ¿no? Perú ya tiene ahí como 30 años, ya tiene antropólogos indígenas. En Brasil, la cosa ahora que está emergiendo muy fuerte, entonces, na articulação dos povos indígenas de Brasil, a API, ¿no? Que é a principal organização indígena brasileira de abrangência nacional, que há uma rede muito grande nas subregionais. Então, aí você tem advogados indígenas,
As principais interlocutores com o Congresso Nacional, com o Judiciário brasileiro, são advogados indígenas. Não? Hoje nós teremos a Joênia, não é? Uma indígena, advogada também, que está aí, uma deputada federal que articula a Frente Parlamentar em favor dos direitos indígenas, não? E que articula outros parlamentares, sociedade civil, organizações indígenas, não? Para incidir no Congresso Nacional e nos projetos. Claro que a correlação de força é desfavorável, mas está aí, não? Atuando e algo semelhante ao que teníamos nos anos 80 com o Juruna, o deputado Juruna, que se conseguiu, incluso naquele momento, se conseguiu politicamente feito que não se realizou aún, que era criar uma comissão del índio, como uma comissão temática, ¿no? Entonces, todos los proyectos de ley que incidirían sobre los territorios indígenas tenían que pasar por esta comisión y para analizar y votar, y si no beneficiara, negara, ¿no? el trámite, el seguimiento del trámite del proyecto de ley. Y una frente parlamentaria, a frente parlamentaria ela não hace parte da estrutura do Congresso Nacional. Então, é uma articulação mais política dentro do Congresso Nacional, mas não faz parte da estrutura do Congresso. Então, há ainda coisas que, incluso, recuperar de lo que já havíamos conseguido, né, de avanços na estrutura do legislativo. Não? Então, claro, com certeza, especialmente os indígenas, não? Os indígenas, não, que estão aí fazendo pesquisa, fazendo seus mestrados, graduação, licenciatura, mestrado, doutorado, enfim, que sigam, não, e que retornem seus pueblos e que tentem incidir, e não somente fazer pesquisas sobre seus pueblos, etc., mas também sobre o Estado brasileiro, sobre a atuação das empresas, sobre os setores que estão aí, não somente não somente olhar para baixo de los efeitos, mas também as causas, os atores, os agentes, as estruturas, as redes, os pressupostos que estão sendo colgados, não? E que são contrários aos direitos indígenas. Então, isso se carece muito, não? Há uma tendência, assim, incluso na antropologia, de ficar falando de los indígenas, importante, não? Importante, mas nós temos que estudar, não? Como as políticas são articuladas, não somente em nível nacional, mas internacional, não? Os atores como se sigue adiante este acordo de cooperação União Europeia e Mercosul, sem nenhum critério, nem monitoreio, participação indígena, séria mesmo, e não somente não invitar para reuniões, etc., mas sem poder de decisão, não? Então, há que estudar muito, não? E os indígenas têm um papel importante e uma visão importante, não é? De como as coisas estão passando. E é importante, não é? Se desenvolver por aí também. Conhecer os inimigos, como se organizam, como agem, não? Como manipulam, como fazem divisões dentro dos movimentos, cooptações, não? E conhecer isso para agir, inclusive incidir mejor, ¿no? Na acción de los estados. Ricardo, uno de los últimos temas que hemos trabajado en debates indígenas es el tema de pueblos en aislamiento y contacto inicial, y la Amazonía brasileña es la región con mayor cantidad de pueblos en esta situación. Entonces, ¿cómo están siendo afectados por las políticas que nos venías mencionando? Sí, bueno, diría que están sem uma política efetiva neste governo, não? Especialmente nesse governo, e agora estamos sem uma política, não? Ou melhor, a política agora é de deixar a fronteira
a avançar sobre os territórios indígenas, não? Inclusive de pueblos isolados, em aislamento, não? E, inclusive, aí em anos passados, se criaram territórios especiais para estas populações, pero o marco como se diz, a portaria, não é? que criou essas áreas especiais era por um prazo delimitado, não? E agora mesmo, semana passada, estava vencendo o prazo de validação de uma dessas áreas, não? E nos próximos 5 meses, há mais 6 áreas, territórios de pueblos isolados que que vence, não? Que termina o prazo de validade de seus territórios, não? De delimitação, por lo menos do ponto de vista formal, não formal e que se pode cobrar do governo, pero se sabe que as fronteiras agrícolas, pecuária, agricultura estão avançando sobre os territórios, não, incluso pelas áreas, não? Mas pelo menos do ponto de vista formal, então se conseguiu, se hizo uma pressão muito forte com o governo em território de Mato Grosso, de los Pipicura, e se conseguir que a FUNAI prorrogara por mais 6 meses a validade deste documento que delimita o território, não? E na expectativa de que o governo, não expectativa de ficar sentado esperando, não? Há que fazer a pressão, não? Expectativa de que o governo, nesses 6 meses, mobilize um grupo de trabalho que vai aí para delimitar o território e que seja um território delimitado definitivo, não? E, bueno, mas, como eu disse, a FUNAI agora está em El Agro, não? Controlada por El Agro, então há muita coisa que fazer, muita força que há que fazer para as coisas andarem e tomarem decisões e caminhar a coisa, não? E o governo Bolsonaro é muito complicado, não? Enfim, estamos aí. Mas, enfim, o problema de los pueblos isolados é que pode-se dizer que é o mesmo que passa com os demais, não? De lado, não? Do reconhecimento dos territórios e num contexto de governo contrário a isso, completamente contrário, não? E com uma política para os territórios já demarcados, delimitados, titulados, ou de reverter isso, não? As versões mais radicais, ou permitir a ocupação exploratória, extrativista em los territórios, não? Com um discurso de viabilizar meios econômicos para a sustentação, para sair da pobreza, e etc, etc. Ricardo, muchísimas gracias por esta charla y esperamos leerte nuevamente en Debates Indígenas. Ah, qué bueno. Estaremos ahí. Así, bueno, nos seguís contando sobre todos estos procesos que se están desarrollando en Brasil con los pueblos indígenas. Sí, nós vamos ter aí. Nosotros em próximo ano teremos eleições para presidente, então a coisa, deputados em los estados, deputado federal, deputado estadual e os indígenas se tornaram, vislumbraram assim como uma possibilidade, não, de influir, não? Em parte assim por a importância que se viu da presença de Joênia Wapichana em Congresso Nacional. Então, os indígenas nos últimos 20 anos, se observa, há estudos, junto com outro colega, nós fizemos um estudo sobre a presença indígena, não somente em nível municipal, mas também estadual e federal, né? Nas 3 casas legislativas e no executivo. Então, você vê que vai crescendo, e agora, né, com a presença de Joênia, abriram os olhos assim da importância, indígenas que estão
também, né, um nível acadêmico mais bem formados, enfim, não? E poder dialogar com os parlamentares não indígenas. Então, tudo isso está muito forte, né? A coisa está muito forte em Brasil e se espera que os indígenas ocupem mais. Inclusive, havia projetos, né, de cotas para o Congresso Nacional, pelo próprio Congresso, pela sua maioria, não, barraram a coisa, né? Havia projetos de 5 parlamentares, cotas, não é, para indígenas, eleições, um sistema eleitoral próprio, não, para eles decidirem quem ocuparia. Mas a maioria no Congresso Nacional barrou a coisa, não? Mas eles estão indo, vamos ver como vai chegar. E a direita também, não é esperta, também vai puxando os indígenas para seus partidos, então é um jogo político interessante, né? Não? Interessante também como a coisa se dá, não? Bueno, Ricardo, un abrazo muy grande, un abrazo virtual y te agradecemos mucho desde Debates Indígenas que, bueno, que nos hayas concedido esta entrevista y que hayas compartido con nosotros todo lo que sabes sobre la temática. Gracias a usted, gracias a usted. Adiós. Adiós. Muchas gracias.